estamos de volta para falar sobre salário mínimo. O governo Lula deve fixar o valor de R$ 1.518 em 2025. A informação foi confirmada por integrantes da equipe econômica à CNN. O aumento é de R$ 106 em relação ao valor deste ano. O decreto presidencial que prevê a mudança deve ser publicado nos próximos dias. O ganho é de R$ 10 abaixo do que seria sem a nova regra criada no pacote de corte de gastos. E será corrigido dentro do arcabouço fiscal. De acordo com o senador Ângelo Coronel, relator do orçamento de 2025, a estimativa é de que o ajuste levaria a um alívio fiscal de aproximadamente 3,5 bilhões de reais às contas públicas no ano que vem. Olá, seja bem-vindo ao canal Giro Informativo. Se você gosta de ficar atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, não se esqueça de se inscrever no canal. Essa notícia mexe diretamente no bolso de milhões de brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve publicar nos próximos dias um decreto que oficializa o novo salário mínimo para 2025. O valor, que subirá de R$ 1.412 para R$ 1.518, representa um aumento de R$ 106, ou 7,5%, já considerado um ganho real acima da inflação. Mas atenção, nem tudo é motivo para comemoração. Esse reajuste, que vale a partir de janeiro, terá impacto direto nas aposentadorias e benefícios sociais, mas também traz polêmicas que dividem opiniões. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo foi corrigido apenas pela inflação, sem aumento real, algo que mudou com a chegada de Lula. Contudo, as novas regras de cálculo, fruto do pacote fiscal aprovado no Congresso, já estão causando controvérsia. Mas o que muda na fórmula do salário mínimo? A fórmula atual considera dois fatores: a inflação média pelo INPC, 4,84%, e o crescimento do PIB de 2 anos anteriores a 3,2%. Mas há um detalhe que muda tudo. Para limitar os gastos públicos, o teto de crescimento do salário mínimo será de 2,5%, inferior ao crescimento real do PIB. Isso significa que o reajuste ficará menor do que o previsto inicialmente. Se a regra antiga fosse mantida, o salário mínimo deveria subir para R$ 1.528, mas com a mudança ficará em R$ 1.518. Essa diferença de R$ 10 por mês pode parecer pequena, mas quando somada gera uma economia de 4 bilhões aos cofres públicos em 2025. Você acha que essa redução de R$ 10 por mês vale a pena para equilibrar as contas do governo? Deixe sua opinião aí nos comentários. O salário mínimo é referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil, incluindo aposentados e beneficiários de programas como o benefício de prestação continuada. Cada R$ 1 a mais no salário mínimo representa um gasto adicional de 392 milhões para o governo. Com as mudanças, entre 2025 e 2030, os aposentados e pensionistas deixarão de receber um total de 110 bilhões. Esse montante equivale a 1/3 da economia que o governo pretende alcançar com as medidas fiscais no período, estimadas em 327 bilhões. O Diese alerta que o menor aumento real do salário mínimo pode ter efeitos negativos sobre o consumo das famílias, o principal motor da economia brasileira. Com menos dinheiro no bolso, o consumo de bens e serviços tende a cair, afetando o crescimento econômico. Os efeitos já estão sendo sentidos. No último trimestre de 2024, o PIB mostrou sinais de desaceleração, apontando que o aperto fiscal do governo está tendo consequências diretas sobre o poder de compra dos brasileiros. Além do novo salário mínimo, o governo federal também está implementando medidas como um pente fino em programas sociais, para garantir a economia de 71 bilhões até 2026. A decisão do governo Lula de limitar o aumento do salário mínimo é um verdadeiro divisor de águas. De um lado, o discurso de responsabilidade fiscal necessário para conter o rombo nas contas públicas. De outro, a sensação de que, mais uma vez, quem paga a conta é o trabalhador e os mais vulneráveis. Cortar R$ 10 por mês pode parecer pouco, mas para milhões de brasileiros que vivem no limite é um impacto direto no bolso. Enquanto isso, a economia de 110 bilhões até 2030 com aposentados e pensionistas soa como um preço alto demais para ajustar as contas públicas. E por um lado, o governo argumenta que essas medidas são essenciais para equilibrar as finanças e garantir um futuro econômico sustentável, por outro, fica difícil ignorar o efeito cascata. Menos dinheiro no bolso significa menos consumo, menos crescimento econômico e, consequentemente, menos empregos. E aqui está a grande questão: vale a pena sacrificar o poder de compra de milhões de brasileiros para arrumar a casa? Ou será que essa economia fiscal, feita à custa dos mais pobres, não acaba fortalecendo ainda mais a desigualdade? É o governo ajustando as contas ou simplesmente ignorando o sofrimento do povo? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer. Por fim, o grande questionamento é: até onde essas medidas são justas com a população
população mais vulnerável? Enquanto alguns consideram o pacote fiscal necessário para evitar o descontrole das contas públicas, outros argumentam que o preço está sendo pago por quem mais precisa. Com essas mudanças, o cenário econômico de 2025 será desafiador. A disputa no Congresso para a aprovação do orçamento ainda promete grandes embates, e o impacto dessas medidas será sentido por todos os brasileiros. Resta saber o que esperar do próximo ano. Queremos saber sua opinião. O governo está no caminho certo ou está sacrificando os mais pobres para ajustar as contas? Comente abaixo e participe do debate.